Capítulo 1. Herança. Quando os pais morrem e partem para a presença de Deus, os filhos acabam recebendo a herança deixada aqui na terra, como por exemplo casas, carros, dinheiro em banco, joias e outros bens materiais. E é sobre a herança deixada pelos meus pais que eu quero começar esse livro, qual compartilharei um pouco da minha história. Nasci e fui criado em Bauru, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Há 30 anos atrás, quando eu tinha meus 10 anos de idade, Bauru já não era uma cidade pequena. Tinha lá seus cerca de 400 mil habitantes, mas ainda cultivava algumas peculiaridades interioranas e podíamos brincar na rua sem grandes preocupações. Meu pai e minha mãe foram pais bem novos. Quando minha mãe engravidou da minha irmã, ela tinha cerca de 16 anos e meu pai 18. Enquanto eles ainda concluíam os estudos, meus avós se dividiam para cuidar de mim e dos meus irmãos. O tempo foi passando e acabou que eu e meu irmão Davi fomos criados pelos meus avós paternos e minhas irmãs Juliana e Mariana pelos meus avós maternos. Mas apesar dessa divisão, crescemos todos juntos, pois as casas eram uma de frente para a outra. E apesar de convivermos praticamente juntos, minhas irmãs tinham mais recursos que eu e meu irmão, pois os avós maternos que tomavam conta delas recebiam uma boa aposentadoria da época em que os Correios ofereciam um dos melhores salários públicos do Brasil. Meus avós paternos, com os quais eu e meu irmão vivíamos, não nos deixavam faltar nada, mas as condições de vida eram bem mais simples. Minha avó paterna fazia mercado uma vez por mês e trazia um pacotinho de chocolate para mim e outro para o meu irmão. Tínhamos que arrumar uma maneira de fazer aquele chocolate durar o mês todo. Eu não era muito bom nisso, eu comia tudo na primeira semana. Meu avô materno ia ao centro da cidade todos os dias e trazia sempre um chocolate para minhas irmãs todos os dias. Na escola, minhas irmãs levavam lanches melhores que o meu e o do meu irmão. Em algumas épocas, elas iam de ônibus e eu e meu irmão íamos a pé porque não tínhamos dinheiro para pagar a passagem. Mas a verdade é que nós, crianças, não percebíamos essas diferenças. Tivemos uma infância muito feliz e abençoada por nossos avós. Tivemos muita sorte de podermos conviver juntos, ainda que em casas separadas. Também não fomos criados longe dos nossos pais. Meu pai e minha mãe estavam sempre ali. Quase que diariamente passavam na casa de meus avós, brincavam com a gente, levavam a gente para passear, para viajar, enfim. Parecia tudo muito normal, embora com a entrada da adolescência a gente começou a perceber que tinha uma família diferente dos colegas. Minha mãe ingressou na faculdade e às vezes até levava eu e a minha irmã Juliana com ela. Chegávamos a assistir às aulas e mesmo crianças, a gente ficava prestando atenção nos ensinamentos de psicologia e no comportamento estranho de alguns alunos. Minha mãe nunca gostou de nada comum. Ela sempre foi muito criativa. Ela apresentava os trabalhos de faculdade em forma de teatro e quase sempre eu e meus irmãos éramos convidados, ou melhor, convocados a participar. E uma dessas apresentações eu estava sozinho no palco, enquanto minha mãe narrava no microfone lá da salinha de projeção uma história que ela tinha dito que seria fictícia, sobre um pai de família que havia sido internado por problemas psiquiátricos, e no meio da apresentação eu percebi que ela estava falando do meu avô. Uma história real que eu só fui conhecer naquele dia, ao vivo, no meio da apresentação. Eu fiquei emocionado, paralisado, e ali no meio do palco, com aquela luz forte, a lágrima escorrendo pelo meu rosto, não teve outro resultado. Ela tirou de novo a nota máxima. Mesmo enquanto estudante universitária, a minha mãe sempre ficava pensando em algo para ganhar dinheiro e ter condições de levar os filhos para morar com ela. Ela fazia doces para vender no condomínio, montava lojinhas de roupa no pátio da universidade, alugou uma máquina copiadora para fazer serviços de xerox para as colegas e por muitas vezes acabamos indo morar com ela, mas sempre acabávamos voltando para a casa dos nossos avós. O meu pai estava correndo atrás do sonho dele de revelar atletas para o futebol e ele era realmente bom. Ganhou várias vezes o concorrido título de melhor técnico de futebol da cidade. Aliás, meu pai não era, ele é bom, pois até os dias atuais, as suas análises e ações como treinador acabam sendo fantásticas. Eu nunca conheci ninguém com tanto conhecimento no futebol
quanto meu pai. Quando eu vejo ele orientar os atletas, conversar com os pais e indicar para os clubes, eu fico maravilhado. Muitos atletas que ele treinou se tornaram jogadores profissionais, inclusive jogando na seleção brasileira de futebol. Durante muito tempo, ele trabalhou praticamente de graça para as melhores escolas particulares da cidade, recebendo em troca bolsas de estudos para mim e para os meus irmãos. Nós estudamos nas melhores escolas da cidade, onde somente filhos de grandes empresários e doutores estudavam, tudo em troca do trabalho do meu pai. Por algumas vezes eu acabei sendo humilhado e sofri bullying pela diferença das condições financeiras em comparação com os meus colegas. Eu me lembro de um dia que o menino falou para mim: o seu pai não ganha nem um salário mínimo, o meu ganha 30 salários. Eu me lembro também de uma vez que eu estudei em uma escola de pessoas tão ricas que eu vi os meus colegas discutindo sobre as férias. Teve um que falou assim, eu fui para Paris. Aí o outro falou, eu fui para Disney. Aí o que tinha ido para Paris falou assim, de novo? Aí o que foi para Disney falou, nossa, eu não aguento mais, todo ano a mesma coisa. Teve uma outra vez que eu fui chamado para uma conversa, onde cada um tinha que falar o carro que a família tinha. Minha mãe, ela tinha uma Marajó velha que vivia dando problemas. Quantas vezes a gente teve que empurrar aquele carro pelas ruas, pelas estradas? E eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Será que eu falo a verdade ou eu minto dizendo que a gente tem um carro importado? Todos eles falaram carros de marca, carros importados, e quando chegou a minha vez eu falei, a minha mãe, ela tem uma Marajó. E para minha surpresa, eles falaram, o carro era tão antigo e incomum que eles não conheciam a Marajó e eles pensaram que se tratava de um carro importado, uma caminhonete de última geração. Bom, como eu falei no início desse capítulo, os pais eles costumam deixar os seus filhos, aos seus filhos, uma herança quando morrem. Os meus pais não construíram um patrimônio. Eles ainda são vivos, mas certamente não vão nos deixar grandes bens materiais. Mas isso não quer dizer que não tenhamos recebido uma herança. Se olhar para mim e para os meus irmãos, verão claramente que herdamos grandes qualidades dos nossos pais e dos nossos avós. Nós somos criativos, comunicativos, muito ligados à família, empreendedores sociais, honestos, trabalhadores e temos Deus como a base de nossas vidas. Não há nada que eu ame mais na minha vida do que Deus e a minha família. Eu tenho certeza de que isso é fruto de tudo que recebi dos meus pais e avós. E quando eu olho para minha infância, eu vejo que havia duas maneiras de encará-la. Eu poderia ter enxergado como um abandono dos meus pais, mas eu enxergo como um presente de Deus poder ser criado pelos meus avós. Eu poderia ter enxergado uma família desestruturada, mas eu consigo ver Deus sempre nos unindo e trazendo momentos marcados por felicidade e união. A minha mãe sempre contou para mim e para os meus irmãos que nos consagrou a Ele ainda dentro do seu ventre. E eu tenho certeza que Deus sempre esteve conosco todos os dias. Deus verdadeiramente nos abençoou, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Veja o fruto desta herança transbordante. Meu pai me deu a oportunidade de estudar nas melhores escolas particulares da cidade, mesmo sem termos condições financeiras. Ele trabalhava em troca de bolsas de estudo. A minha mãe sempre me ensinou sobre criatividade e visão social. E foi a união dessas duas heranças que me fez criar um curso com preço social e bolsas de estudo 100% gratuitas para quem não tem condições de pagar valor algum. Hoje, somos uma grande rede de escolas que completou seus 18 anos de história, com mais de 150 unidades em diversos estados do país, e as atividades desenvolvidas envolvem a família, o estudo, a motivação para a vida e formam líderes para que possam multiplicar tudo isso que eles vivenciam na FOP, a Força Patriota Estudantil. Mas nesses longos 18 anos, nem tudo foram flores. Por criar esse curso acessível a qualquer família, eu acabei incomodando a máfia que controlava os cursos preparatórios militares e eu fui preso, acusado injustamente, colocado fardado dentro de um dos mais perigosos presídios do Brasil, onde fui investigado e quase morto pela maior facção criminosa do país. Mas assim como Daniel da Bíblia, Deus fechou a boca dos leões, me salvou, me inocentou, me honrou e me colocou entre os grandes para fazer o bem. Eu vou contar nesse livro tudo o que vivi,
pois acredito que essa história pode inspirar muitas pessoas a nunca desistir, nem mesmo quando estiverem jogados na cova dos leões.